Pronto, então vamos dar início à sessão de hoje. Esta sessão vai abordar um assunto que é um assunto ao mesmo tempo muito interessante, mas também muito vasto, extremamente vasto, que é o reconhecimento das aves pelos sons que emitem. E, portanto, o tema é tão vasto que isto hoje deve ser entendido como uma introdução a este tema. E depois, se houver interesse da vossa parte, no final depois eu perguntarei se houver interesse, poderão ser planeadas mais sessões, mais módulos sobre este assunto, porque é um assunto muito vasto. Isto não se aprende tudo numa sessão assim de 1h30, como será a sessão de hoje. Enfim, é um bocado como aprender um idioma estrangeiro. Para aprender um idioma estrangeiro não se aprende numa sessão de 1h30, tem que se fazer um estudo continuado. E aqui também o reconhecimento auditivo, no fundo, é também aprendermos a linguagem das aves. Isso requer uma formação, uma aprendizagem, e é uma aprendizagem que demora muito tempo. Eu ainda hoje ouço às vezes sons que não sei o que são, portanto, o leque de sons é muito variado. Portanto, só para dizer que esta sessão é uma introdução ao tema, em que eu vou tentar também dar aqui algumas bases, chamar a atenção para alguns conceitos, dar alguns exemplos de cantos, mas isto é um tema que tem imenso potencial para ter continuação. E eu verifiquei que houve muitas pessoas que mostraram interesse neste assunto e, portanto, obviamente, se houver interesse, há a possibilidade, como eu disse há pouco, de continuar em sessões futuras. Pronto, feito este pequeno preâmbulo, vou então dar início ao conteúdo propriamente dito. Esta sessão aborda então o reconhecimento auditivo das aves. Eu chamei aqui pelo canto, mas na verdade é até mais do que pelo canto, porque há outros tipos de sons, como já vamos aprender. E basicamente isto é útil porque nos permite identificar as aves mesmo quando não as vemos. E isto, quando nós conhecemos a linguagem das aves, e se as soubermos reconhecer auditivamente, isto vai fazer aumentar imenso a nossa capacidade de detectar as aves. E eu já vou desenvolver um pouco mais. Isto é o índice para hoje, tem 8 secções, como podem ver aqui neste índice, e eu depois irei lendo à medida que for passando por elas. Para já, o primeiro ponto é assim composto por algumas considerações preliminares sobre o que é isto de escutarmos as aves, de ouvirmos as aves e de as saber reconhecer. Eu peço desculpa que eu vou ter que interromper a partilha porque me esqueci de partilhar a opção de desativar os sons. Eu tenho fecheiros de som, portanto tenho que interromper, partilhar novamente, agora sim com a opção de som ativado, senão depois os fecheiros de som não iam passar. Penso que agora já esteja bem. Confirmem só se está aqui a aparecer novamente o índice. Está a aparecer o índice outra vez. Pronto, então, retomando onde eu estava, a primeira secção chama-se Aprender a Escutar. Aprender a escutar significa nós estarmos atentos aos sons que as aves fazem para conseguirmos perceber que elas lá estão. E em muitos casos nós ouvimos, até vamos à procura delas, não as conseguimos ver, mas continuamos a ouvi-las. Isto acontece porque algumas aves, na verdade, muitas, são detectadas principalmente pelos sons que emitem, e não tanto visualmente. E já vamos perceber porquê. Exemplos de aves que se detectam sobretudo pelo ouvido: as totinegras, o roxinol, o torcicolo, as corujas, mochos e outras aves noturnas. São aves que nós muito mais facilmente ouvimos do que conseguimos ver. Por oposição a estas, há aves que são muito mais fáceis de ver do que de ouvir. Exemplos: as aves de rapina diurnas, as andorinhas, a maior parte das aves aquáticas que se movimentam em espaços abertos, como é o caso dos patos e das gaivotas, as aves marinhas. Isto são aves que nós detectamos sobretudo visualmente. Mas depois há todo um conjunto de espécies que nós detectamos sobretudo auditivamente. E o facto de nós conhecermos os sons, além de permitir detectar aquilo que nós não vemos, ainda tem uma vantagem adicional. É que vamos conseguir distinguir
espécies que são muito parecidas visualmente. Porque, na verdade, há muitos casos de espécies, nomeadamente nas felosas, que é talvez o grupo mais complicado, mas também nas cotovias, até nos noitibós e em certos tordídeos, entre outros grupos, em que as aves são muito parecidas, mas depois falam uma língua diferente. E se nós aprendermos a língua que elas falam, nós vamos conseguir identificá-las facilmente. Portanto, felosas e cotovias aqui como exemplos de espécies que são parecidas visualmente, mas que emitem sons diferentes. Portanto, os sons são muito úteis, essencialmente, isto não é exaustivo, mas essencialmente para 3 grupos. Em primeiro lugar, as espécies noturnas, em que nós não as conseguimos ver por falta de luz, e, portanto, o facto de as localizarmos auditivamente vai permitir saber onde é que elas andam. Segundo, para as espécies muito esquivas, como é o caso aqui do papa-figos, que são espécies que, embora sendo diurnas, se escondem muito entre a vegetação, entre a folhagem, e gostam um pouco de se mostrar, mas cantam, e nós, ouvindo e conhecendo o canto, sabemos que lá estão. E terceiro, como eu referi, para distinguir espécies muito parecidas entre si. Portanto, estas são as 3 grandes situações em que os sons são especialmente úteis. É claro que, para além disto, depois há outros casos em que os sons apenas nos permitem, ouvimos uma ave a passar e a chamar, olhamos, viramos e ela vai a passar, e portanto os sons ajudam-nos a localizar, mesmo que depois permitam fazer a confirmação visual. Mas estas 3 situações que eu pus aqui são, na minha opinião, resumem os 3 conjuntos de situações em que as vocalizações são mais úteis. Portanto, espécies noturnas, porque essas são ativas de noite e nós não temos luz; espécies esquivas, no sentido em que são muito ariscas e se escondem, não gostam de se mostrar, escondem-se na vegetação, mas depois vocalizam; e depois as espécies muito semelhantes, em termos de plumagem, mas que nós podemos distinguir graças aos sons que emitem. Bom, e então chegamos aqui à grande questão: como é que nós aprendemos a identificar esta linguagem? Nós temos 300 espécies em Portugal, sem contar com raridades. Dessas 300 haverá talvez umas 20 ou 30, talvez, não fiz as contas, mas serão 20 ou 30 ou 40, que ou não vocalizam ou só o fazem raramente e as vocalizações não são relevantes, mas depois temos 200 e tal que emitem sons e que ainda por cima cada espécie faz um leque variado de sons. A maioria das espécies não faz só um som, tem um repertório que pode ser mais ou menos variado. Portanto, estamos a falar daqui de algumas centenas de espécies, cada uma delas faz uma série de sons diferentes, portanto, no limite, estamos a falar de milhares de vocalizações. Daí que, como eu disse, isto é um tema que leva muito tempo a aprender, mas começa-se pelo princípio. Por isso é que eu hoje vou dar as bases, e era por isso que eu digo que não é possível falar disto tudo numa única sessão, nem em 2, nem em 3, nem em 4. Mas vamos aprendendo, vamos evoluindo, é como a identificação visual. Ao princípio não conhecemos as aves, depois começamos a conhecer os melros, os pardais, os trigueirões, os corvos, os gaios, por aí fora, e a pouco vamos progredindo. Com os sons é a mesma coisa. Portanto, é um caminho longo, mas é um caminho também muito engraçado, porque vamos começar a descobrir o potencial de detectar as espécies. Primeiro aspecto, e este é um aspecto muitíssimo importante. No campo é necessário manter o silêncio para ouvir as aves. Eu já fiz... Houve uma altura que eu fazia muitas visitas guiadas para os sócios da CEPEA, por exemplo, portanto, para fazer observação, e quando os grupos são grandes, assim, digamos 10 ou mais pessoas, há algo que é praticamente impossível de evitar que aconteça, que é, há sempre pessoas a conversar. Podem estar a falar sobre as aves ou podem estar a falar de outra coisa qualquer. E isto é algo que torna difícil ouvir os sons. E depois eu, às vezes, o que faço é, quando quero ouvir, às vezes afasto-me um bocadinho para conseguir ter um bocadinho de silêncio. Só que as pessoas estão a conversar e depois acabam por vir atrás também, porque, pronto, estão todas em grupo. Isto é algo que é sempre muito difícil e é difícil depois convencer as pessoas a não fazerem barulho sem serem delicados. Portanto, é algo que eu tento sempre transmitir de uma forma que tente pôr todas as pessoas a cooperar, porque basta 2 pessoas estarem a falar e já não se consegue ouvir os sons como deve ser. E depois há aves que às vezes só vocalizaram uma vez ou 2 e se não estivermos em silêncio não conseguimos ouvir. Portanto, às vezes quando é assim um grupo maior, o que eu tento fazer é, olha, agora vamos fazer aqui um ponto de escuta.
e tento convencer toda a gente a estar em silêncio para estarmos todos a ouvir a mesma coisa. Isto é muito importante, sobretudo se for um grupo maior. Quando somos só 2 ou 3 é mais fácil, porque aí é mais fácil captar a atenção de toda a gente. Mas este aspecto é essencial. Nós temos que tentar não fazer barulho, e isto não inclui só falar. Inclui dar passos, por exemplo, pisar a vegetação seca, inclui estar a mexer com roupas que sejam, às vezes, de materiais sintéticos que fazem muito barulho. Tudo isso acaba por fazer imenso ruído e prejudica a audição. Portanto, este aspecto é um aspecto fundamental quando queremos captar a totalidade dos sons. Temos que não é estar o tempo todo sem falar, atenção, não é isso que eu quero dizer. Temos que conseguir encontrar determinados momentos em que estamos todos em silêncio, todos os elementos do grupo, ou seja, temos que conseguir ali durante 1 minuto ou 2 fazer uma pausa em que estamos todos a escutar. E vamos ver que se fizermos isso vamos conseguir ouvir muito mais. Quando estamos a fazer uma lista, por exemplo, no eBird, é importante e é útil até para recolher informação, nós registarmos não apenas aquilo que vemos, mas também aquilo que ouvimos. Às vezes há pessoas que me mandam mensagem a perguntar: eu fui não sei aonde e houve determinadas espécies que eu ouvi, mas não ouvi. Isso também conta? E eu costumo dizer, assim, obviamente depende dos objetivos que a pessoa tem. Se a pessoa só quer pôr aquilo que vê, não poderá contar. Eu costumo registar tudo aquilo que identifico. Identificar inclui visualmente e auditivamente. E porquê? Porque isso significa que a espécie estava lá. E eu gosto de saber que a espécie estava lá. E se eu sei que ela estava lá porque eu ouvi, para o registro de presença também conta. Portanto, eu deixo esta recomendação, não é obrigatória, mas é uma recomendação de que, quando estamos a fazer uma lista das espécies que temos num dado sítio, devemos incluir não apenas aquelas que vemos, mas também aquelas que ouvimos. E depois aqui um outro aspecto, e que foi assim que eu comecei a aprender os sons, porque eu, quando comecei a observar aves, na altura não era fácil obter ficheiros de gravações como é hoje. E então, quando eu ouvia um som que eu não sabia o que era, às vezes vinha de uma árvore ou assim, eu ia à procura até descobrir qual era a ave que estava a fazer aquele som. E ainda hoje faço, porque às vezes ouço sons estranhos que eu não sei o que são e vou à procura até encontrar. Nem sempre é possível, porque às vezes estão muito embrenhadas na vegetação, mas é uma técnica que nos ajuda a fazer a ligação mental no cérebro entre aquele som e a imagem daquela ave. Eu costumo dizer que a melhor forma de um som ficar gravado na nossa memória é quando nós vemos a ave no momento em que ela está a cantar, porque aí nós associamos o som à imagem. E por isso eu gosto de não apenas ouvir, mas gosto de ver as aves a cantar para conseguir fazer essa ligação. E, portanto, quando nós ouvimos um som, se não soubermos o que é, podemos ir à procura, e se conseguirmos ver a ave a fazer o som, a imagem mental, a associação mental fica estabelecida. E foi uma técnica que eu usei durante muitos anos para ir aprendendo os sons e conseguir associar às espécies. Portanto, fica também aqui esta sugestão: quando ouvirem um som que não sabem o que é, podem ir à procura da ave. Nem sempre é possível descobrir, mas quando é possível descobrir, isso é muito útil. Bem, os sons das aves são muitos e variados. E há diferentes tipos de sons. Nós às vezes dizemos que a ave está a cantar e elas fazem sons que não são só o canto. Há diferentes tipos de sons. Grosso modo, nós podemos distinguir os sons vocais e os sons não vocais. Os sons vocais são aqueles que são feitos com a voz, com a siringe, que é um órgão que as aves têm. Os sons não vocais são feitos com as asas, com o bico, ou produzidos de outra forma, mas não com a voz. Relativamente aos sons vocais, eles são os mais comuns e são aqueles que a maioria das espécies faz. Só algumas espécies é que fazem sons não vocais. Portanto, os sons vocais são os mais comuns e são também os mais variados. E aqui entra a primeira definição, que é a definição de canto versus chamamento. O canto, que em inglês se chama song, normalmente refere-se unicamente
à vocalização territorial do macho. Só os machos é que cantam. Os machos cantam para atrair uma parceira e cantam para defender território e alertar outros machos que aquele território está ocupado. Portanto, o canto é emitido pelos machos e tem uma função territorial e de atração de parceiros. E são normalmente sequências mais ou menos complexas, depende das espécies, mas são sequências que podem ser bastante longas e com conjuntos muito variados de sons e nem sempre fáceis de descrever. Os chamamentos são sons muito mais curtos, normalmente são monossílabos ou dissílabos, notas muito curtas que podem ser repetidas várias vezes ou só emitidas isoladamente, e os chamamentos são emitidos por machos, por fêmeas, por adultos, por juvenis, por aves de todas as idades. Isto é em relação aos passariformes. Em relação aos não passariformes, a questão do canto é mais discutível. Há quem diga que os cantos são só para os passariformes, que em inglês se chamam também songbirds, e que as aves que não são passariformes não têm canto. Embora certas aves, como por exemplo os cucos, tenham o conhecido cucu, que também desempenha a mesma função do canto nos passariformes. Eu não sou tão purista, porque eu acho que, uma vez que os passariformes são apenas uma classificação taxonómica inventada por nós, o conceito de canto também é uma definição inventada por nós, e há outras aves em que se houve essa sequência feita pelos machos e também durante a época de reprodução. Portanto, eu acho que o conceito de canto se pode estender a outras espécies. Quem usa uma definição mais rígida só usa song para os passariformes, e para os não passariformes, em alguns livros aparece, por exemplo, advertising call, que é enfim, um som de advertência, mas na prática tem a mesma função do canto. Portanto, é uma questão mais ou menos de critério. De qualquer forma, há sempre esta distinção entre o canto, que é a sequência complexa, e o chamamento, que são os tais monossílabos. Portanto, os cantos, independentemente de ser só para os passariformes ou não, são emitidos pelos machos durante a época de nidificação. Os chamamentos podem ser emitidos por aves de todas as idades e em qualquer época do ano. Eu há pouco falei que as noturnas são um dos casos em que as vocalizações são úteis. Eu hoje não vou falar muito de aves noturnas, porque esses sons já foram explorados num webinário que foi feito em abril, chamado Os Sons da Noite, e que está disponível no nosso canal YouTube. Portanto, relativamente aos sons das aves noturnas, quem tiver interesse em ouvir, poderá ir ouvir esse webinário, que tem a gravação disponível. Eu hoje só vou falar de aves diurnas. Vamos então passar ao segundo ponto, e que se chama aves que se ouvem, mas não se vêem. São espécies que nós mais facilmente detectamos pelo som, mas que nem sempre são fáceis de ver, ou só as vemos fugazmente, e em que o som é extremamente útil para detectar. Eu vou dar apenas aqui 3 exemplos, porque depois mais à frente irei dar mais fecheiros de cantos, mas aqui mais para exemplificar casos de espécies em que o som é extremamente útil. Um deles, desde logo, o cuco. O cuco é uma ave que se faz notar principalmente pelo seu canto, o seu conhecido cucu. Mas o cuco é uma ave muito esquiva. É uma ave que não gosta de se mostrar, é uma ave que não tolera muito bem a presença de pessoas, e é uma ave que, quando não canta, nós quase não damos por ele. O canto do macho é o conhecido, então, cucu, que pode ter 2 notas ou às vezes 3, e ele depois vai repetindo em séries de 10 a 20 vezes cucu, mas já foram contabilizadas sequências de 300 notas. A fêmea faz uma vocalização completamente diferente, que é uma sequência descendente, que às vezes em inglês se chama bubbling note, que é uma sequência borbulhante e líquida. Enfim, estas descrições das vocalizações são sempre subjetivas, mas fica aqui um bocado a ideia. Eu vou passar aqui 2 fecheiros de sons. O primeiro será com o canto do macho e o segundo com o canto da fêmea. Como se percebe, há outras aves a cantar pelo meio. Confirmem só se os cheiros de som estão a passar, por favor.
estão a passar, Gonçalo, estão a passar. Então, ok, muito bem. Obrigado. Então agora vamos ouvir o som da fêmea do cuco, que é completamente diferente do som do macho. Está a passar aqui, não estou a conseguir. Esta é a tal sequência de mais ou menos 15 notas, que é a tal que muitas vezes é descrita como borbulhante. Vou passar novamente. Portanto, a fêmea faz um som completamente diferente do macho. Mas é frequente ouvirmos a fêmea a fazer este som e depois o macho a cantar nas proximidades. E até há algumas gravações que eu outro dia passei no webinário sobre o cuco, em que se ouve a fêmea e o macho ao mesmo tempo. Portanto, o cuco é um exemplo de uma espécie que se ouve, mas nem sempre se vê. O segundo exemplo é a popa. A popa é uma espécie... é uma espécie bastante comum, é fácil de ver, mas quando está a cantar ela nem sempre está à vista. Às vezes se pousa no alto de uma ruína ou de uma árvore, outras vezes está escondida. A popa, eu acho que o nome popa, apesar de também descrever o penacho que esta espécie tem no alto da cabeça, eu acho que popa é um nome onomatopaico, tal como o nome científico, o pupa. Porque o canto da popa é uma nota repetida. Pup, pup, pup. E eu acho que o nome da espécie, até nos vários idiomas, vem daí. Agora, há uma coisa muito engraçada sobre o canto da popa. Aliás, eu vou primeiro até passar aqui o primeiro fecheiro e depois já vou explicar. Vamos ouvir primeiro um exemplo do canto da popa. Reparem que ela aqui faz sequências de 2 notas. Pup, pup. Mas a popa também pode fazer sequências de 3 ou 4. E eu, desde que aprendi que as popas podem, que o número de notas pode variar, sempre que eu sou uma popa, estou sempre a apontar mentalmente para ver quantas notas é que ela faz. E o que eu aprendi é que normalmente faz 2 ou 3, às vezes faz 4 e raramente faz 5. 5, segundo diz na bibliografia, corresponde a níveis de excitação elevados, portanto deve ser quando está a fazer a corte à fêmea, por exemplo. Enquanto que 2 ou 3 será para defender território. Vamos ouvir um caso com 3 notas. E agora com 4. Portanto, como se pode ouvir por estes vários exemplos, o número de notas varia. Eu acho muito engraçado ouvir isto. E o ano passado, estava eu no Algarve, houve uma ocasião em que fui para os montes, perto de Castro Marinho, e a certa altura ouvi algo que me causou total surpresa e que eu nunca tinha ouvido. E que tive ali um bocado a ouvir para ter a certeza que não estava a enganar. Foi uma popa a fazer, não 2, não 3, não 4, não 5, mas sim 6 notas seguidas. E fez isso uma série de vezes. E tive pena de não ter gravado. Não me ocorreu na altura, porque, pelo que eu vi na bibliografia, não encontrei nenhum caso destes. Mas ela teve a cantar ali vários minutos, sempre sequências de 6 notas. Que me parece, pelo menos toda a minha experiência, nunca tinha ouvido uma popa a fazer 6 notas, e acho que 5 raramente ouvi. Portanto, ou era um indivíduo que estava desregulado, ou então, não sei, ela estava ali pousada, salvo erro, numa ruína, e estava ali entretida a cantar com sequências de 6. Eu estive ali bastante tempo a ouvir e a contar as notas para ter a certeza que eram mesmo 6, e achei interessante. E acho piada quando ouço as popas estar assim a contar as notas para perceber quais é que aparecem mais. Eu acho que as que eu costumo ouvir mais vezes são 3, mas poderá depender da época do ano e das regiões. Bom, deixamos a popa e vamos falar de outra ave que é muito difícil de ver, mas que se ouve bem, que é a codorniz. A codorniz é um pequeno galináceo
que nidifica em searas, elas escondem-se muito entre a vegetação, são muito, muito difíceis de ver, mas tem um canto muito característico composto por 3 notas que são ritmadas, sendo que as 2 são mais próximas, é quick, 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 quick. E essa é a nota clássica. E depois, no início da sequência, ouve-se uma nota muito engraçada, mas que só se ouve quando se está muito perto e que pode ser transcrito como qualquer coisa assim, mau-au. E agora vocês vão ouvir, ouve-se o mau-au e depois quick, quick, quick. E nós vamos reparar que aparece sempre isto uma vez e depois esta sequência várias vezes. Vamos pôr aqui um fecheiro de som para ouvir então um bocadinho destas sequências da codorniz. Agora está a fazer aquele quick, quick, quick. Depois faz uma pausa. Fez a pausa. E agora vem o mau-au. Agora calou-se. Agora não fez o mau-au. Aparentemente só faz às vezes, ou pelo menos este indivíduo não fez agora. Estão outras aves a cantar em fundo. Nesta gravação ela não fez aquilo mais vezes, eu vou pôr outra vez mais perto do início, onde se ouvia aquela parte que eu descrevi aqui. Pronto, era esta parte que se ouve no início, mas como eu disse, só se ouve de perto. Atenção que estas transcrições são sempre muito subjetivas e outras pessoas poderão eventualmente transcrever isto com outras letras. Portanto, tomem isto apenas como tentativas de descrição dos sons e não como nada mais do que isso. Mas isto são formas que ajudam a memorizar os sons. Aliás, um dos aspectos que para mim, pelo menos, é muito relevante, é que eu acho que a melhor forma de aprendermos os sons é nós criarmos determinadas mnemónicas ou fazermos certo tipo de associações mentais a qualquer imagem, mesmo que não seja só a imagem da ave, algo que nós conhecemos que nos ajuda a recordar aquele som. É muito útil isso. Bem, vamos passar para a terceira secção que eu chamei esmiuçando as famílias. Eu só vou falar de 3 famílias agora, depois outras famílias terão que ficar para módulos futuros, mas as aves da mesma família muitas vezes têm sons bastante parecidos e, portanto, é útil compará-las para nós conseguirmos perceber as semelhanças e as diferenças e isso vai nos ajudar a distinguir as várias famílias. Podem verificar aqui os tracinhos que estão a aparecer, por favor, no ecrã. Embaixo. Então, nós vamos esmiuçar aqui 3 famílias. A primeira são os parídeos, que são os chapins. A segunda são os corvídeos, que é uma família que apanha gralhas, corvo, pegas e gaio, mas hoje só vamos falar das gralhas e do corvo. E a terceira são os columbídeos, que são os pomos e as rolas. Vamos ver as semelhanças e as diferenças entre os sons das várias espécies. Vamos começar pelos chapins. Os chapins, eu não incluí aqui o chapim rabilongo, que é de uma família separada, portanto vou só falar dos parídeos, que são o chapim real, o chapim carvoeiro, o chapim azul e o chapim de polpa. Eu acrescentei aqui umas descrições, mas estas descrições são descrições minhas, portanto há aqui mais uma vez um certo grau de subjetividade relativamente a estes aspectos e outras pessoas poderão fazer outro tipo de associações. Então o chapim real, o nome chapim, eu não tenho a certeza, mas desconfio que também é onomatopaica, porque o canto do chapim real é um bocado assim uma coisa repetida e que a gente na brincadeira diz chapim, 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 chapim. É assim que eles cantam. Vamos ouvir.
Chapim, 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 chapim. Quando eu escrevo martelado é porque é assim um som bastante duro e bastante forte. Atenção que o chapim real tem uma série de variações e às vezes em vez de ter 2 notas tem 3, por exemplo. Mas é sempre assim nestas sequências repetidas. O chapim carvoeiro faz uma sequência semelhante, mas é mais suave, não é tão martelado. Vamos ouvir. Está um outro a responder lá atrás. Agora mudou o tipo de canto. Está o outro lá ao fundo a cantar. Portanto, este canto também é uma nota dupla, fazendo estas sequências chapim, chapim, mas muito mais suave, assim, chapim, 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 enquanto que o primeiro é mais tipo chapim, 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 chapim. Isto são mnemónicas que eu vou arranjando para me ajudar a memorizar e a distinguir os sons. Mas, como eu disse, fica um bocadinho à criatividade de cada um. O chapim azul não faz o mesmo tipo de sequências, faz uma nota alta e depois um assobio repetido, como vamos ouvir aqui. Isto é uma pega que se está a ouvir atrás. Vou passar outra vez que este cheiro é pequenino. E por fim, o chapim de polpa faz um tipo de notas que eu chamo notas enroladas. Já vi outras descrições para isto, mas é a forma que eu gosto de referir isto. É uma sequência parecida com o chapim azul, mas com umas notas mais enroladas ou mais anasaladas. Peço desculpa que passei o slide sem querer. Estas são as notas do chapim de polpa. Portanto, estes são então as diferenças entre os cantos dos 4 chapins. Cada um deles tem outras variações, mas estes são, digamos, alguns dos mais representativos. Como se pode ver, são cantos do mesmo estilo, mas com algumas diferenças entre eles. Agora, passamos para outro grupo, que são os corvídeos. Os corvídeos não cantam, não têm o canto territorial do macho. Têm apenas curtas vocalizações que se ouvem durante todo o ano. Sendo que o corvo tem umas notas curtas, que se pode descrever como cró, cró. A gralha tem umas notas mais longas, um pouco mais longo que o corvo. Depois, a gralha de nuca cinzenta faz uns sons anasalados, que eu descrevi aqui como tchuim, tchuim. E, por fim, a gralha de bico vermelho tem um som parecido com o da gralha de nuca cinzenta, mas assim mais prolongado. Vamos ver primeiro o corvo e a gralha. Em relação ao corvo, há uma mnemónica muito engraçada que se pode usar, que é assim. O corvo faz umas notas que dizem assim, corvo, corvo. E a gralha faz gralha, gralha. E se nós nos lembrarmos desta associação, é muito mais fácil de memorizar estes sons. Peço desculpa, que não era isto que eu queria. Vamos passar aqui o corvo. Corvo, corvo. Corvo, corvo. E agora vamos ouvir a diferença para a gralha preta. Gralha, gralha, gralha. Novamente o corvo.
E novamente a gralha. Tanto um como o outro são muito vocais. E há muitas pessoas às vezes têm dificuldades, e é normal porque são espécies parecidas, têm muitas dificuldades com as fotografias, às vezes vem uma ave e não sabem se é um coração ou uma gralha. Basta estarmos atentos aos sons e normalmente essa dúvida fica dissipada, porque ambos são muito vocais e de facto os sons são bastante diferentes. Agora vamos ouvir a gralha do Cinzento, que faz uns sons completamente diferentes. Isto era um bando delas, são várias a chamar ao mesmo tempo. Por isso é que houve aqui esta confusão de sons. A gralha de bico vermelho tem um som também anasalado, mas bastante mais prolongado. Portanto, a diferença entre a gralha do cinzenta e a gralha de bico vermelho é que a gralha do cinzenta faz uns sons curtinhos, nasalados, e a gralha de bico vermelho um som mais longo. Claro que isto assim descrito parece muito simples, depois quando começamos a ouvir estes sons no terreno, ao princípio às vezes pode não ser muito fácil, mas depois com a experiência isto também se vai aprendendo, como acontece com a identificação visual. A terceira família que eu queria falar é os columbiformes, nomeadamente a rola turca, a rola brava e o pombo turcaz. E neste grupo, a técnica que eu costumo usar é contar as notas, porque contar as notas das sequências ajuda-nos imediatamente a perceber de que espécie se trata. Todas estas espécies fazem sequências muito monótonas que se repetem, mas cada uma delas se caracteriza por ter um número de notas diferentes. Começamos pela rola turca, que faz uma sequência, que hoje em dia é um som que se ouve muito nas cidades, nas vilas e até nas aldeias do nosso país, e é uma sequência de 3 notas. Vamos ouvir. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Se nós contarmos mentalmente, vemos que a sequência tem sempre 3 notas. No caso da rola brava, não são 3, são 4. Mas as notas são mais iguais e pode não ser tão fácil de perceber onde é que começa a sequência. Ela faz uma nota diferente e depois 3 que são iguais. Vamos ouvir com atenção. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Uma polpa a cantar ao longe. E uma rola turca também. Uma polpa com 4 notas. A rola brava a começar novamente. 1, 2, 3. Agora 15. A ideia que está outra rola brava a cantar mais ao longe. Portanto, 4 notas nesta sequência e é um som menos forte que o da rola turca. É assim, parece mais quase um ronronar do que provavelmente assim um grito como a rola turca.
Finalmente, o pombo trocaz. O pombo trocaz faz uma sequência mais... um som mais apagado e que faz 5 notas. Normalmente as sequências não são tão longas, faz apenas 3 vezes essa sequência de 5 notas. Vamos ouvir. Dois, três, quatro, cinco, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Nós se aprendemos a contar as notas, vamos reconhecer facilmente. Eu sempre que ouço um pombo trocaz, conto as notas para ver se são 5, para ter a certeza que não é uma rola turca. Deve cantar aqui mais uma vez. E é assim que canta o pombo trocaz. Portanto, fica aqui este apontamento, contar. Claro que depois há também o timbre que nos ajuda, a rola turca grita mais, a rola brava faz assim um ronronar e o pombo trocaz tem este som mais fechado. Nós aprendemos a conhecer pelo timbre também, mas esta técnica de contar as notas eu considero muito útil para distinguir estes combiformes. Eu pedia só o favor de verificar aqui estes tracinhos que apareceram aqui por baixo do micro do altifalante do pombo trocaz. Obrigado. Agora, vamos deixar os fecheiros de sons e vou mencionar aqui um outro aspecto que tem a ver com o calendário e a época do ano em que nós podemos ouvir os cantos. E eu chamei a isto de calendário de cantos. Isto porquê? Porque ao longo do ano a atividade vocal das aves é muito variável. Elas são vocalmente mais ativas na primavera, que é na época dos ninhos, que é quando estão a defender território e quando estão os machos a cortejar as fêmeas. E depois, a partir do verão, a quantidade de vocalizações diminui imenso e normalmente durante os meses de verão há muito pouca atividade vocal. No entanto, há 2 aspectos a referir. O primeiro é que isto é verdade para os cantos, mas os chamamentos ouvem-se o ano todo. E o segundo aspecto é que algumas espécies são territoriais durante todo o ano e essas, como é o caso do pisco de peito ruivo aqui ilustrado, e essas cantam durante todo o ano. Embora durante o verão cantam com menos frequência. Depois no outono começam a cantar e a partir de janeiro já cantam mais intensamente. Eu fiz aqui este gráfico é baseado apenas nos meus registros pessoais. Eu desde há muitos anos, sempre que eu somava cantar, registro nos meus cadernos que a ave estava a cantar. E fui compondo um ficheiro com datas em que cada espécie cantava. E então este gráfico refere-se ao número de espécies que eu registrei a cantar pelo menos uma vez em Portugal continental. Isto só tem dados de Portugal continental. E, portanto, podemos ver abril, maio e junho são os meses em que há mais diversidade de espécies a cantar. Em julho cai bastante, ainda há algumas espécies que cantam em julho, especialmente no norte do país, onde a primavera começa mais tarde, e depois cai fortemente e durante o resto do ano a atividade vocal é muito menor. Desde agosto até dezembro. Tem um mínimo em agosto e depois aumenta muito pouco. Depois, a partir de janeiro, começa a aumentar. E começa a aumentar porque os dias já estão a ficar mais longos e as aves residentes, estimuladas pelo aumento do número de horas de dia, começam a cantar e a defender territórios. Portanto, em janeiro e fevereiro já se nota um aumento e esse aumento é motivado sobretudo pelas aves residentes. Os chapins, os tentelhões, os verdilhões, os marizes, algumas tovias, as totineiras residentes. Todas essas espécies começam logo a cantar. Algumas cantam pontualmente, reparem que mesmo nos últimos 5 meses do ano há mais de 30 espécies que eu registrei em cada mês, mas muitas delas só cantam pontualmente, não estão a cantar todos os dias. Mas depois, a partir de janeiro e fevereiro, a atividade vocal aumenta imenso e em março já os residentes estão todos a cantar. E depois, a partir de março, começam a chegar os festivais também e a quantidade aumenta mais ainda.
Portanto, isto explica um bocadinho estas variações. Diversidade máxima entre abril e junho, quando estão cá os estivais. Em julho, a época de nidificação está a chegar ao fim, e depois, a partir de agosto, há muito poucas espécies a cantar. Depois volta a aumentar em janeiro. Eu fiz aqui também um pequeno resumo que explica com alguns exemplos como é que isto varia. Em janeiro, então, temos os residentes, como os chapins e os chamarizes já estão a cantar. Como eu disse, quando os dias começam a aumentar, estão todos a cantar. As folhinhas dos juncos e os roxinóis bravos, que até começaram a cantar no outono, esses já estão a cantar com grande intensidade. E em fevereiro isto tudo se reforça. Os tentelhões começam um bocadinho mais tarde, normalmente só começam a cantar em fevereiro, os tentelhões e os verdelhões, e as cotovias também. E quando chega ao fim de fevereiro, muitas espécies já estão a começar a construir ninho e já estão quase todos os residentes a cantar. Em março, os residentes já estão todos a nidificar, começam a chegar os primeiros estivais, como é o caso dos cucos, como é o caso de algumas totinegras, como por exemplo a totinegra carrasqueira. Esses começam a chegar ao país e, por isso, em março, aumenta o número de espécies que são ouvidas a cantar, porque já temos algumas estivais. E pronto, os trigueirões, as folhinhas dos juncos, as trepadeiras azuis e tudo o que é residente é dos meses em que os residentes cantam mais intensamente, é em março e abril. Mas em abril é quando chega a maioria dos estivais. E, portanto, para além daqueles que eu já referi, em abril chega a maioria das flosas, chegam os roxinóis, chegam os cucos, chegam os papafigos, começam a chegar às vezes os primeiros noitibós, embora muitos cheguem só em maio, e, portanto, em abril aquilo já chega ali, viram naquele gráfico, chega já aos 80. Em maio, os estivais estão todos a cantar, estão agora a construir os seus ninhos, mas entre os residentes já se nota que cantam muito menos. Por exemplo, os chapins reais cantam muito mais em março do que em maio. E os tentelhões também já começam, sobretudo no sul, já começam a cantar menos. Porque já estão com as crias a voar, alguns fazem segundas posturas, outros não, mas, portanto, em maio já predominam os cantos das espécies estivais. Em junho nós começamos a notar uma diferença entre o sul e o norte. A partir do meio de junho, no país, no Algarve e no Alentejo, a maioria das espécies residentes e algumas das estivais já se estão a calar, já está muito calor e a atividade de nidificação está a chegar ao fim, mas no norte do país ainda há muitas espécies a cantar até ao fim do mês e até no início de julho. Portanto, aqui há uma diferença entre o sul e o norte. E em julho, quando já é um mês de muito calor, onde nós ainda notamos atividade vocal é nas terras altas. Eu pus aqui a Serra da Estrela, mas isto é extensivo a outras serras do norte do país, como por exemplo Gerês, Montezinho e outras zonas de maior altitude, em que a nidificação começou mais tarde e, portanto, as aves ainda estão a cantar até meio de junho. A maioria dessas, verdelhões e totinegras de Barrete, cantam normalmente até meio de julho e algumas até ao fim de junho. Em agosto é que já está quase tudo calado. E tirando as rolas turcas, que essas cantam praticamente o ano todo, e alguns passarifólios, como as carriças e os piscos de peito ruivo, também cantam o ano todo, as outras aves residentes e estivais só cantam ocasionalmente. Só que eu, naquele gráfico, eu contei as espécies desde que eu as tenha registado a cantar pelo menos uma vez durante esse mês. Portanto, aquilo não reflete a proporção de cantos, é apenas o número total de espécies. Em setembro, a mesma coisa. Quase não há aves a cantar, ouvimos só pequenas vocalizações, portanto, setembro não é um mês muito fácil para nós identificarmos aves pelo som, porque só ouvimos aqueles chamamentos, aqueles monossílabos que eu referi, e esses são mais difíceis de reconhecer que os cantos, e mesmo as rolas turcas nesta altura cantam menos do que cantam no resto do ano. Mas depois, a partir de outubro, começam a chegar os invernantes. E os invernantes incluem, por exemplo, os piscos de peito ruivo no sul do país, e esses, como são territoriais, esses então estão a cantar durante todo o outono. E há alguns residentes, como o roxinol bravo, que se calou durante o verão, quando estão a fazer a muda, depois em setembro, outubro, já começam a cantar intensamente. Portanto, há alguns residentes que começam a cantar nesta altura. Em novembro não há grandes diferenças em relação a outubro, aliás, viu-se no gráfico que aquilo não muda muito. Ocasionalmente, algum trigueirão começa assim a fazer uns ensaios, alguns chamarizes, chapins, ocasionalmente, às vezes algum melro azul, quando estão dias de sol no outono, melro azul, rábio ruivo, às vezes também se ouve as corujas, mas são cantos ocasionais. E dezembro basicamente é a mesma coisa. Eu só começo a notar uma forte atividade vocal a partir de janeiro, que é quando os dias começam a aumentar. Portanto, o último trimestre é um trimestre relativamente fraco em vocalizações.
e é uma altura mais difícil de nós identificarmos pelo som. Mas isso também se aprende, atenção, eu não estou a dizer que não é impossível, não estou a dizer que é impossível identificar pelos sons. Os chamamentos, é mais difícil. Nós agora não vamos falar muito desses chamamentos, isso fica para um módulo mais avançado. Agora, vamos passar para o ponto 5. O ponto 5 chama-se Os Segredos do Caniçal. O caniçal, eu estou a dar aqui o caniçal como um exemplo de um habitat em que a vegetação é muito densa e as aves se escondem muito e por isso são difíceis de ver. Isto é uma foto de um caniçal, neste caso do caniçal de Vila Moura, mas nós temos caniçais de norte a sul do país, sobretudo no litoral e em alguns sítios do interior também. Às vezes chamamos de caniçal, mas nem sempre é só caniço. Neste caso é o caniço, que é estas canas fininhas que há assim junto à água. Noutros sítios a formação é com tabua, e nesse caso chama-se um tabual, embora às vezes se diga caniçal para se referir a todo este tipo de manchas de vegetação emergente. Ora, este tipo de formação que existe normalmente junto a lagoas, paúis e açudes é muito apreciado por aves aquáticas que gostam de construir ninho, no meio da vegetação densa. Só que são aves que gostam um pouco de se mostrar. E se nós estivermos a olhar para um caniçal, podemos estar uma hora a olhar e não vemos quase nada, mas se conhecermos os sons, vamos perceber que há lá muita bicharada. Ora, há aves, como por exemplo o rouxinol pequeno dos caniços, que gosta de construir ninho assim suspenso entre os caniços. Só que, como eu disse, são aves que normalmente são tímidas, elas refugiam-se lá no meio dos caniços e então a técnica aqui é estarmos atentos, aqui é muito importante ouvirmos, porque vamos reconhecer os sons e claro, depois estivermos ali algum tempo à espera, com paciência e com alguma sorte, porque em caniçal é sempre preciso alguma sorte, mas com paciência e com sorte nós lá conseguimos ver alguma espécie. Eu fiz aqui uma pequena lista não exaustiva de espécies que nós podemos encontrar e ouvir em caniçal. Desde logo, os mergulhões pequenos, embora estes saiam frequentemente para mergulhar, saem do caniçal, mas ao mínimo susto enfiam-se lá para dentro. O garçote ou garça pequena, que é a mais pequena das nossas garças, também gosta de se refugiar nos caniços e eles também cantam. Os garçotes também cantam. E depois os ralídeos e afins. Galinhas d'água, galeirões, caimões e frangos d'água são tudo aves que se enfiam nos caniços e que, se nós conhecermos os sons, vamos perceber que eles são bastante comuns, só que estão escondidos. E depois há outras, como as frangas d'água, também se enfiam neste tipo de vegetação. E depois, passeriformes, também há uma série deles. Alguns que frequentam especialmente os caniçais são estes: pisco de peito azul, rouxinol bravo, flosa unicolor ou cigarrinha e flosa malhada, flosa dos juncos, rouxinol pequeno e grande dos caniços, chapim de faces pretas, bico de lacre e escrevezeira dos caniços. São tudo espécies que apreciam bastante este tipo de formações e que, se nós conhecermos os sons, vamos aprender a detectar. Eu não pus os sons destas espécies todas, porque são muitas e não me queria alongar demasiado, mas pus aqui o rouxinol bravo como exemplo, que é um som que nós ouvimos imenso e que é uma das aves mais características dos caniçais portugueses. Estas letras referem-se se é residente, estival ou invernante. Portanto, R significa residente, E significa estival, que nos visita na primavera e no verão, I significa invernante e MP significa migrador de passagem. Pus aqui o som do rouxinol bravo para nós ouvirmos. Reparem que é 2 notas, depois uma e depois uma série delas. Esta é a sequência mais típica, então. 2, uma e depois uma série delas. E quem já conheça bem estes sons de caniçal terá ouvido assim uns sons muito agudos descendentes que se ouvem ao fundo e que são os sons do chapim de faces pretas, que é o remis pendulinos. Eu vou passar outra vez para se ouvir novamente a sequência do rouxinol bravo e se poder também ouvir estes sons muito agudos do chapim de faces pretas que se ouvem nos intervalos. O rouxinol bravo. Então eles, os chapins.
novamente. É um som muito agudo. Peço desculpa. Peço desculpa que me atrapalhei aqui com o slide. Vou passar uma última vez. Este é o roxinol bravo novamente. Ora, entre as espécies do caniçal, há 3 aqui que são os acrocéfalos, que são este género, que são espécies bastante parecidas, mas que se distinguem também pelo canto. E no slide seguinte pus aqui também uns exemplos para nós aprendermos a distinguir as aves deste grupo, que são os acrocéfalos. Temos o roxinol pequeno dos caniços, o roxinol grande dos caniços e a flosa dos juncos. São tudo passarinhos castanhos, aquilo que os ingleses às vezes chamam LBJs, que é a abreviatura de Little Brown Jobs, que é pequenos pássaros castanhos. E então, eu vou explicar como é que se distinguem estas espécies. Isto são sons característicos que nós conseguimos facilmente ouvir nos caniçais. O roxinol pequeno dos caniços tem um canto que não é muito sonoro em termos de volume e que se caracteriza por ter sempre notas repetidas. Ele vai mudando a nota, mas cada nota é dada 2 ou 3 vezes. É ti, 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 e vai sempre mudando, mas cada nota é emitida sempre 2 ou 3 vezes. Vamos ouvir. Reparem bem neste pormenor. Cada nota é sempre repetida. Faz cada nota 2 ou 3 vezes e depois muda de nota. E depois passa horas nisto. O roxinol grande dos caniços também repete as notas, mas é muito mais volumoso, muito mais estridente e com notas mais gritadas e mais roucas. Portanto, a diferença aqui está no timbre e, além disso, a sequência é um bocadinho mais lenta. Vamos ouvir o roxinol grande dos caniços. Além disso, o roxinol grande dos caniços faz mais pausas. O outro é mais contínuo. Por fim, a flosa dos juncos. A flosa dos juncos não nidifica em Portugal, elas só ocorrem cá durante as passagens, tanto na primavera como no outono. Mas quando passam na primavera, especialmente em março e abril, podem muitas vezes ser ouvidas a cantar. E as notas são muito mais variadas do que qualquer uma das espécies anteriores. E com muitas imitações pelo meio, e assobios e tudo. Já vamos ouvir um exemplo. Já estão os assobios. Portanto, como se pode ver, um canto muito mais variado e menos previsível. Eu uma vez há muitos anos, estava a fazer uma visita de atlas nidificantes no início de abril, perto de Estremoz, salvo erro, Estremoz ou Sousel, alguns ali no interior alentejano. Estava a atravessar um campo cultivado e no meio desse campo havia uma azinheira isolada.
e eu começo a ouvir um som a vir da azinheira que parecia exatamente a Flosa dos Juncos. Aquilo era um sítio tão inusitado, porque eu estava à espera de um bicho desse em Caniçal, mas o bicho não se calava, estava lá dentro da azinheira. Eu pensei, isto parece uma Flosa dos Juncos, mas o que é que ela está aqui a fazer? É que ela estamos no início de abril, o bicho estava em passagem. Mas eu achei tão incrível estar ali uma Flosa dos Juncos que eu não descansei, estive ali debaixo da azinheira um bom bocado e não descansei enquanto não consegui ver o bicho para ter a certeza que era uma Flosa dos Juncos, que não era outra coisa qualquer. E era mesmo uma Flosa dos Juncos, estava ali a cantar numa azinheira isolada no meio do Alentejo. Portanto, os bichos em migração às vezes podem aparecer nos sítios mais inesperados e, no entanto, na migração primaveril, como já estão a caminho dos locais de nidificação, já estão a cantar. Foi assim uma experiência um bocadinho singular, esta de ter uma Flosa dos Juncos a cantar, num sítio destes. Mas também já vi rouxinol pequenos caniços a cantar em Pinhal, por exemplo, na altura da migração também. Portanto, embora sejam bichos mais associados ao caniçal, nós temos que nos lembrar que às vezes podem aparecer noutros locais. Bom, agora deixamos os caniços e vamos falar um pouco das aves florestais. As aves florestais são também um grupo em que a audição é extremamente importante porque são meios relativamente fechados, em que as aves frequentam o arvoredo ou o subbosque, que é aquela cobertura de matos que existe na floresta, seja como for, movimentam-se na vegetação densa e não são muito fáceis de ver, ao contrário do que acontece em zonas com água ou em zonas agrícolas, em que as aves pousam à vista, na floresta elas andam lá embrenhadas no meio da vegetação. E então conhecer os sons também é muito útil para nós detectarmos as espécies. Aqui o elenco de espécies é muitíssimo mais vasto do que, por exemplo, num caniçal. E portanto, eu hoje vou só dar uns exemplos e depois, num módulo futuro, sobre este assunto, nós podemos voltar a isto e desenvolver mais a questão das aves florestais. Portanto, como eu ia dizendo, quando estamos em meio florestal, a vegetação é muito densa e esse é o principal obstáculo a nós observarmos as aves. Elas acabam por se esconder muito, intencionalmente umas vezes, outras vezes não. E, portanto, em meio florestal, mais do que em meio aberto, nós temos que trabalhar muito com o ouvido. Senão, vamos atravessar a floresta, ouvimos sons, mas se não estivermos atentos, não vamos ver nada. É perfeitamente possível atravessarmos um bosque e não vermos uma única ave, e, no entanto, aquilo está cheio de aves. Portanto, aqui mais uma vez, a técnica de estarmos atentos aos sons e, eventualmente, irmos atrás dos sons até descobrirmos quem é que está a produzir determinado som. Bem, os habitats florestais no nosso país são muito variados. Eu referi aqui alguns e não são todos. Temos desde logo os sobreirais e azinhais, que às vezes adquirem a forma de montado. Para quem não sabe a diferença entre um sobreiral e um montado de sobre, que às vezes os conceitos são confundidos. Um montado é quando o subbosque está limpo, portanto tem as árvores, mas não tem vegetação arbustiva, e é usado para aquilo que se chama ao chamado uso múltiplo, em que é usado, por um lado, para a produção de cortiça, ou de bolotas, no caso das azinheiras, e depois o terreno é usado para agricultura ou pecuária. E quando tem subbosque, que é quando tem uma cobertura de mato, aí não há esse uso agrícola, e aí chama-se sobreiral. Mesma coisa com o azinhal e o montado de azinho. Depois temos o carvalhal, que é quando temos carvalhos. É verdade que tecnicamente as sobreiras e as azinheiras também são carvalhos, são quercos, mas normalmente não se dá o nome de carvalhal a formações de sobreiras e azinheiras. Temos carvalhal quando é outro tipo de quercos, como por exemplo o quercus robur ou o quercus pirenaca. Depois temos o pinhal, temos o eucaliptal, temos os soltos, que são plantações de castanheiros, que há muito, sobretudo entre os montes, e depois em certas zonas, noutros locais do norte e do centro, e no norte alentejano também, e localmente no Algarve, mas sobretudo entre os montes é onde há mais soltos. Se tiverem subbosque, tal como no caso dos montados de sobre se chama sobreiral, os soltos, se tiverem subbosque, chamam-se castiçal. Depois as matas ripícolas ou matas ribeirinhas, que são aquelas galerias de chopos, amieiros, freixos, etc., que existem ao longo das linhas de água. Bem, cada um deste tipo de bosque tem a sua fauna característica. É claro que muitas espécies ocorrem em mais do que um tipo de habitat, não são exclusivas. Mas se nós soubermos quais são as espécies que ocorrem em cada habitat, já temos à partida uma primeira indicação, e se conhecermos os sons já sabemos o que é que podemos esperar por ali. Porque há espécies que têm uma forte preferência por determinados tipos de habitat. Vamos começar pelos sobreirais e azinhais. Exemplos
de espécies que são muito frequentes em Sobreiral e Azinhal são o chapim real e o chapim azul. Eu já passei há pouco os sons, portanto agora não vou passá-los novamente, mas, embora, enfim, o chapim real é muito generalista e também aparece em Pinhal e em Carvalhal e em parques urbanos e tudo, o chapim azul não gosta tanto de Pinhal, é mais frequente em Sobreiral e Azinhal, portanto eu estou a pôr isto aqui como exemplos e não como espécies exclusivas. Outros sons típicos entre Sobreiral e Azinhal são as trepadeiras, tanto a trepadeira comum como a trepadeira azul. E aqui eu vou pôr uns exemplos de sons para ajudar a identificar. A trepadeira comum faz um canto que se ouve bastante na primavera, mas que é um som muito agudo e que, se nós não estivermos atentos, não vamos dar por ele. E é engraçado, a primeira vez que eu vi uma trepadeira comum foi em Trás-os-Montes, estava sempre a ouvir um determinado som que vinha lá de uma árvore, já não me recordo se era um carvalho ou se era um castanheiro, eu estava sempre a ouvir aquele som e o que é isto? Depois fui à procura, aquilo que eu disse, a ir atrás do som, a tentar descobrir o que é que faz aquele som. E depois fiquei muito surpreendido de ver que o que fazia aquele som era uma trepadeira comum. A trepadeira comum faz um canto que é um canto ritmado, muito característico, que é qualquer coisa que pode ser descrito assim. Sim, mais ou menos. A entoação pode não ser exatamente esta, mas o ritmo é este. E agora vou passar o fecheiro de som e vocês vão ouvir que o ritmo é exatamente assim. Uma coisa muito aguda. Atenção que há outras espécies a cantar em pano de fundo. A trepadeira é o som que se ouve assim mais próximo. Isto é uma ave que se ouve também bastante em parques e jardins urbanos, portanto não é exclusivo de Sobreiral, mas elas são bastante comuns nesse habitat. A trepadeira azul é menos frequente em parques urbanos, embora também apareça, mas é muito comum em Sobreiral e Azinhal. E a trepadeira azul tem um repertório bastante variado, especialmente na primavera, quando elas desatam a fazer os seus chamamentos nupciais. Eu tenho aqui um fecheiro com um exemplo de um desses chamamentos, mas elas têm outros. Atenção que este chamamento, com esta nota repetida, pode ser confundido com outras espécies. Portanto, é algo que nós temos que ouvir com atenção e, às vezes, eu quando tenho dúvidas se um som é de uma determinada espécie ou não, vou tentar confirmar visualmente para tirar as dúvidas. E a trepadeira azul, como tem um repertório variado, pode acontecer isso. Em soltos, os soltos, como eu disse, são formados por castanheiros e os castanheiros têm uma característica muito engraçada. Normalmente são muito esburacados quando são castanheiros assim já com muitos anos. Têm grandes cavidades lá dentro. Portanto, são árvores que são muito apreciadas por espécies que fazem ninhos em cavidades. Isso inclui os chapins fazem ninhos em buracos, inclui os torninhos pretos e inclui estes dois passarinhos que aqui estão, que também fazem ninhos em cavidades, que é o rábio-ruivo de testa branca e o pardal francês. Eu destes não tenho som, porque eu hoje tive que ser um bocadinho seletivo para não me estar a alongar muito, mas para já deixo aqui este apontamento que, embora qualquer uma destas espécies apareça noutros habitats também, ambos gostam bastante de sotos, especialmente por este motivo que eu referi, que é o dos castanheiros serem uma árvore que oferece muitas cavidades que são bons locais de nidificação para estas espécies. Portanto, o rábio-ruivo de testa branca e o pardal francês. Depois passamos para o pinhal. Pinhal, embora também tenha, obviamente, o chapim real, o tentelhão e outras aves mais ecléticas, há algumas aves que são especialmente comuns em pinhal. Desde logo estas três que aqui estão: o chapim de popa, o chapim carvoeiro e a estrelinha real. O chapim de popa e o chapim carvoeiro já ouvimos há pouco naquele slide sobre os chapins. Qualquer uma destas espécies pode ocorrer em carvalhos ou em sobreiros, mas são incomparavelmente mais frequentes em matas de resinosas. Portanto, eles preferem, e é onde se verificam as maiores densidades, em matas de resinosas. Eles gostam mais de frequentar esses meios. E, portanto, quando nós passamos num pinhal,
é mais provável nós ouvirmos um chapim de popa ou um chapim de carvoeiro quando passamos num pinhal do que quando passamos noutro tipo de formação arbórea. E, portanto, porquê é que eu estou a dizer isto? Que é para nós já podermos saber que sons é que podemos estar à espera de ouvir. A mesma coisa em relação à estrelinha. A estrelinha também faz um som muito agudo, uma sequência aguda ascendente, também ocorre, sobretudo no inverno, é mais eclética, mas na época dos ninhos elas gostam muito de resinosas. Pinhais e também outras formações de resinosas, mesmo resinosas exóticas. É o tipo de árvores que a estrelinha gosta mais. Outras espécies que nós podemos encontrar em pinhal são o pica-pau verde e a rola brava, ou a rola comum. A rola, já passei há pouco o som, é aquela sequência com 4 notas que nós vimos, que é o que faz distinguir da rola turca. O pica-pau verde, bem, o pica-pau verde tem um som muito engraçado, que parece uma gargalhada, e que vamos ouvir aqui. É este som descendente, parece que está a rir, e por causa disto ele tem alguns nomes populares. Um dos mais engraçados é cavalo rinchão, porque às vezes este som pode fazer lembrar o relinchar de um cavalo, e então é um dos nomes populares desta espécie. Ele também, mais uma vez, como as outras espécies que eu referi, ocorre também noutro tipo de habitats, mas são mais frequentes em pinhal. Talvez porque lhes é mais fácil encontrar alimento nesse tipo de árvore, são mais frequentes em pinhal do que noutro tipo de formações arbóreas. A rola, a mesma coisa, também gostam bastante de pinhal, embora também ocorram em carvalhal, em soleirados e noutros sítios. Mas são dois, por isso é que eu pus sons típicos, eles não são exclusivos, mas são sons que nós podemos esperar a ouvir se formos a um pinhal. Portanto, o pica-pau, a rola e aqueles chapins que eu referi há pouco, o carvoeiro e o de popa, e a estrelinha. Em Carvalhal, e Carvalhal aqui estou a falar de matas de carvalho róbulo, que é o Quercus robur, que há sobretudo no Minho e no Douro Litoral e em certas zonas da beira litoral, e depois o carvalho negral, que é o Quercus pirenaica, que há sobretudo em Trás-os-Montes, na beira interior e no norte alentejano. As espécies que ocorrem em Carvalhal, em parte, são as mesmas que ocorrem em Sobreiral, mas o Carvalhal também tem algumas especialidades e eu deixo aqui 2 delas. A Flosa de Bonelli e o Papa Figos. A Flosa de Bonelli, embora ocorra também em Sobreiral e em Pinhal, ela atinge as maiores densidades em Carvalhal, sobretudo se estiver subbosque. O Papa Figos, a mesma coisa, eles gostam muito de matas de folhosas, talvez porque eles gostam de se esconderem no meio das folhas e, portanto, gostam de árvores com folhas maiores. E então, embora ocorram no tipo de habitats, eles são mais abundantes em zonas onde há muitos carvalhos, especialmente o carvalho negral. Vamos ouvir um exemplo de cada uma das espécies. A Flosa de Bonelli faz assim uns treinados curtos, muito característicos. Este é um dos sons que mais se pode ouvir em Trás-os-Montes e na Beira Alta. Arrisco dizer que em Trás-os-Montes qualquer bosquete de carvalho ou de pinheiro tem lá 1 ou 2 Flosas de Bonelli a cantar. Nesta altura do ano, claro. Quanto ao Papa Figos, bem, o canto de Papa Figos eu não consigo descrever, só mesmo ouvindo. Portanto, é esta sequência com esta nota extremamente melodiosa, com uma sonoridade algo aflautada, que caracteriza o canto do Papa Figos. O Papa Figos é muito difícil de ver, eles não gostam
de se expor, e portanto a maior parte das vezes em que nós vemos o Papa Figos é voar de uma árvore para a outra. Às vezes, como apesar de tudo no nosso país as árvores não são muito grandes, às vezes pousam à vista em algum ramo de um eucalipto, ou de um carvalho, ou de um sobreiro. Noutros sítios é difícil, mas eu sei por pessoas que moram noutros países, por exemplo em Inglaterra, onde tem árvores muito frondosas e com uma folhagem muito densa, que é possível estar um dia inteiro debaixo de uma árvore, estar lá um Papa Figos a cantar e a pessoa está ali o dia todo a olhar para a árvore e não consegue ver a árvore, por causa da folhagem ser tão densa. Em Portugal, apesar de tudo, pelas características do nosso arvoredo, é possível vê-los às vezes pousados à vista. Nem sempre é fácil, mas às vezes conseguimos. Agora, conhecendo o som, vemos que eles são muito abundantes. E eles são mais abundantes no interior do país, especialmente no Douro Internacional, portanto, aquela zona de Miranda do Douro, Morradouro, depois na zona raiana da Beira Alta, por exemplo, ali para o Sabugal, Serra da Malcata, grande parte da Beira Baixa, Norte Alentejano, e depois o Baixo Guadiana ali entre Alcotim e Castro Submarino. São as zonas onde há mais Papa Figos. Mas há noutras zonas do país também há no litoral, embora ocorram em densidades mais baixas. Eucaliptal. O eucaliptal é uma formação que é conhecida por ter poucas aves. E, aliás, os eucaliptais maduros não têm praticamente nada, têm carriços e piscos. Mas nos eucaliptais jovens, e jovens estou a falar daqueles com 1 ano ou 2, a situação é diferente. Normalmente os eucaliptais jovens têm noitibós, tanto o europeu como o de nuca vermelha, e têm também chascos ruivos. Eu julgo que isto acontece porque estas aves gostam de fazer ninho no chão, e como os eucaliptais normalmente no chão têm pedras, não têm outro tipo de mato, estas aves que gostam de fazer ninho no chão sem construir ninho e que é só no meio das pedras, apreciam bastante os eucaliptais jovens. Depois, quando os eucaliptos crescem muito, eles já não vão para lá e vão procurar outro sítio. Mas são aqui exemplos de espécies que também se podem encontrar em eucaliptal, e eu lembro-me que quando andava a fazer atlas há uns anos, e andava a tentar depois encontrar espécies que faltavam nas quadrículas, quando eu queria encontrar noitibós, por exemplo, ia à noite aos eucaliptais jovens, eu localizava os eucaliptais jovens durante o dia, depois ia lá à noite e eu via lá os noitibós. E chasco corrido também encontrei muitas vezes em eucaliptal jovem. Portanto, isto é interessante nós sabermos as preferências das espécies em termos de habitat, porque depois, quando ouvimos um determinado som naquele habitat, é muito mais fácil associarmos à espécie. Por fim, os sons típicos em mata ripícola. Matas ripícolas são, então, como eu disse, aquelas galerias de arvoredo e silvados, etc., que há ao longo dos rios e das ribeiras. Há uma série de espécies que gostam desses meios com mais umidade e que são mais frequentes em mata ripícola, como, por exemplo, estas: o roxinol comum, o chapim-rabilongo e a carriça. Elas também aparecem às vezes longe das ribeiras, especialmente no norte. No sul são muito mais agarradas, por assim dizer, às linhas de água. Porquê? Porque isto são tudo espécies que, como eu estava a dizer, necessitam de alguma umidade. E no sul, onde o clima é mais seco, nós praticamente só encontramos zonas com alguma umidade junto às linhas de água. E, portanto, se nós formos à Serra Algarvia ou ao interior alentejano, nós só encontramos estas espécies ao pé das linhas de água. Agora, se formos ao norte do país, ou até no litoral centro, é mais fácil encontrar estas espécies em qualquer lado, porque já há mais umidade na vegetação devido à maior precipitação, devido às características do clima. Mas isto é um bocado relativo. Também já vi no sul, por exemplo, chapins rabilongos sem ser ao pé d'água. Isto é um bocadinho relativo, mas tendencialmente é isto que acontece. Estas espécies gostam de matas ripícolas e quanto mais seco for o clima, mais importante isso é. Portanto, se passarmos ao pé de uma linha d'água, estes são alguns dos sons que podemos ouvir, mas há mais. Há mais espécies que gostam de matas ripícolas, como, por exemplo, estas três: a flosa poliglota, o roxinol bravo e a flosa ibérica. O roxinol bravo também aparece muito em caniçais, como eu já falei. Mais uma vez, quando nós vamos para o norte do país, encontramos estas espécies mais facilmente longe das linhas d'água. Por exemplo, a flosa poliglota no sul do país praticamente só aparece perto de ribeiras, mas se formos ao norte aparece em matagais. E a flosa ibérica aparece no norte do país em carvalhais, mas no sul só aparece também em galerias ripícolas ou zonas com alguma umidade. Portanto, como eu disse, há estas diferenças entre o norte e o sul, mas tudo isto são, estas e as do slide anterior, são espécies que gostam muito de estar ao pé das linhas de água, por pressão de umidade. Bom, chegamos ao ponto 7. O ponto 7 eu chamei os artistas da percussão. Porquê? Porque vou falar de sons não vocais. Eu disse no início que havia os sons vocais e os sons não vocais,
e há uma série de espécies que se fazem notar pelos sons que produzem, que não são sons vocais. Vou apenas dar assim uns apontamentos sobre isto, porque isto também é um tema que daria para muito mais. Então, o que são então, afinal, estes sons não vocais? Há várias coisas. Temos, por exemplo, o tambor, que é emitido pelos pica-paus, os sons com o bico, emitidos pelas rapinas noturnas e pelas cegonhas, que são os talos com o bico, as batidas de asas dos noitibós, das rapinas noturnas e de algumas limícolas, e as vibrações com as penas emitidas em voo, silbos e vibrações com as penas, que é o caso dos cisões e das narcesas. Peço desculpa, tenho que interromper só 30 segundos. Peço desculpa, vou retomar então onde estava. Estava a falar então dos sons não vocais, que existem o tamborilar, os pica-paus, os sons com o bico, as batidas de asa e os silbos e vibrações com as penas. Temos aqui o exemplo do noitibó, que neste caso está a descansar. Eles fazem batidas de asas, batendo as asas uma contra a outra por trás das costas. Este aspecto foi desenvolvido no webinário Os Sons da Noite, que está disponível no nosso canal YouTube. Então, falando um bocadinho em detalhe deste tipo de sons, o tamborilar ou tambor, que basicamente corresponde a martelar, é os sons produzidos, os sons que resultam das batidas do bico contra a madeira, são emitidos pelos pica-paus. Embora o pica-pau verde não costume martelar. Portanto, no caso português, estamos a falar essencialmente do pica-pau malhado e do pica-pau galego. E a parte curiosa é que é possível distinguir as várias espécies de pica-paus pelo tipo de martelar, ou seja, ouvindo o martelar, nós podemos saber se é o grande, se é o pequeno. Atenção que estes padeiras azuis também podem picar os troncos, mas só fazem picadelas isoladas, não fazem o tamborilar. Ora, eu tenho aqui 3 sons. Os primeiros 2 são do pica-pau malhado e o terceiro é do pica-pau galego. O pica-pau malhado faz um tambor relativamente curto e que é acelerado no final. Ele começa mais lento e depois acelera para o final. Vamos ouvir um pouco. Portanto, é... Vamos ouvir outra vez, que o fecheiro é pequenino. Ele acelera no final. O pica-pau malhado, aliás, o outro, o pequeno também, de vez em quando, não sei se é apenas por divertimento ou por alguma confusão, dá-lhes para tamborilar no metal. Já vi uma vez um pica-pau malhado a martelar num poste daqueles de alta tensão que são todos feitos de aço ou de ferro. E também já vi um pica-pau galego a martelar numa campanula de um daqueles cadeiros de rua que têm assim aquelas campanulas de metal por cima. E então eu por acaso encontrei aqui, estes fecheiros são do Xenocante, e eu encontrei um fecheiro engraçado de um pica-pau malhado a martelar numa dessas campânulas de rua. Vamos ouvir agora o som dele a martelar no metal. Como se pode ouvir, a sonoridade é completamente diferente, mas a cadência de ser acelerado no final está lá. Portanto, ele continua a fazer esta aceleração. O pica-pau galego faz um martelar que não é acelerado no final, é mais uniforme e, além disso, é bastante mais longo. É essa a grande diferença. E nós vamos ouvir aqui um exemplo do pica-pau galego.
Portanto, até parecem ser dois diferentes a martelar. Resumindo, o do grande é curto e acelerado. O do pequeno é longo e mais uniforme, não é acelerado. É assim que nós distinguimos os pica-paus pelo martelar. Agora, passamos aos sons com o bico. Os sons com o bico, como eu disse, são emitidos pelas cegonhas e pelas rapinas noturnas. Mas o das rapinas noturnas é mais raro ouvir. Aquilo que nós ouvimos mais é as cegonhas a bater com o bico quando estão nos ninhos. As cegonhas pretas também o fazem, mas é muito mais raro. Eu nunca vi cegonhas pretas a fazer estalos. Nunca ouvia fazer aqueles estalos de bico. Até porque as cegonhas pretas são espécies muito esquivas e raramente são vistas de perto nos ninhos. No caso das rapinas noturnas, o bufo real é aquele que é mais conhecido também por dar estalos com o bico. Eu tenho aqui uma gravação de uma cegonha a fazer então as batidas de bico, que elas fazem isso muitas vezes quando estão assim nos ninhos, começam a bater com o bico e começam a fazer com o pescoço para a frente e para trás, atiram a cabeça para trás, como está ilustrado na imagem. Vamos ouvir um exemplo das cegonhas a bater com o bico. Este é então um exemplo. Aliás, as cegonhas normalmente não vocalizam, mas fazem muito este tipo de som não vocal. Depois há as batidas de asas, que são feitas pelos noitibós e por algumas rapinas noturnas, especialmente as do género básio, no caso das que nidificam em Portugal, é o bufo pequeno. Estes sons não tenho aqui nenhum exemplo, que eu apresentei isto também no webinário Os Sons da Noite, estão lá também umas gravações dos noitibós a fazer batidas de asas. Depois temos o caso do cisão. O cisão, ao voar, produz um silvo característico, é uma espécie de um assobio, e isto acontece porque eles têm uma primária mais curta que as restantes. As primárias são estas penas exteriores das asas, uma das primárias é mais curta e, portanto, faz aqui uma espécie de passagem de ar. E esta passagem de ar faz com que, quando o cisão está a voar, há aqui uma abertura, e imaginem uma janela que tem uma frincha mal vedada na parte de baixo da janela e que está muito vento. E então nós ouvimos o ar a entrar e aquilo pode fazer ali um assobio, que é um bocadinho este tipo de efeito que nós ouvimos. E agora vou passar um som em que se ouve exatamente o cisão a voar e o som que ele faz. Estes assobios que estavam a ouvir ao fundo são alcaravões a chamar. Mas o som que eu refiro aqui das asas é este, que se ouve ao longo de toda a gravação. Portanto, este som, quando se ouve este som, se nós olharmos para cima, normalmente vai um ou mais cisões a passar. A narceja é uma espécie que já nidificou em Portugal, atualmente é muito rara. Se ainda existir, é na Serra do Gerês. A narceja, quando está a voar, tem uma parada nupcial muito engraçada. Estas duas penas da cauda, as retrizes exteriores, afastam-se das restantes, ficam assim transversais, fazendo como se fosse aqui uma espécie, parece uma régua, e elas fazem uma vibração com essas duas penas, e só na parada nupcial elas estão a voar e começam a vibrar essas penas que fazem um som extremamente característico. Em Portugal hoje em dia é raro ouvir isto, mas de qualquer forma é um som muito curioso. Vamos ouvir. Isto parece um chamamento, parece um som vocal, mas não é. É esta vibração que elas fazem com as penas da cauda, que é talvez um dos sons assim mais curiosos que existem entre os sons não vocais. Portanto, se alguém for ao Gerês e ouvir este som, é porque ainda andam por lá narcejas a fazer as suas paradas nupciais, sobretudo naquelas zonas de altitude do Planalto da Mourela, que fica para lá de Pitões das Júnias.
era uma das zonas em que elas ocorriam até há alguns anos atrás. Por fim, um último apontamento também de um aspecto que eu não vou desenvolver muito, mas que não queria deixar de referir, que é a questão das imitações. É que nós aprendemos os cantos, mas depois há algumas aves que gostam de imitar as outras, tal como há pessoas que também desenvolveram a habilidade de imitar, há aí alguns atores e outras pessoas que fazem talk shows que se especializaram em imitar vozes de pessoas conhecidas, de figuras públicas, e que conseguem fazê-lo com uma perfeição tal que, se nós tivéssemos ouvido, parecia mesmo que estávamos a ouvir o original. Pois aqui, no caso das aves, acontece a mesma coisa. Há algumas espécies que conseguem imitar com grande qualidade os sons de outras espécies. E eu já fui enganado várias vezes também. Portanto, queria deixar aqui este apontamento. Um deles é exatamente este artista, que é o estorninho preto. Mas há várias espécies que sabem imitar sons de outras espécies. O estorninho preto é o campeão, é aquele que imita mais. Mas a calhandra real, que é do grupo das cotorias, também pelo meio imita uma série de outras espécies. O pisco de peito ruivo, o picance barreteiro e a flosa poliglota são outras que gostam de misturar imitações no meio dos seus cantos. O estorninho, como eu dizia, é o campeão. Eu uma vez, há muitos anos, estava em Espanha, no meio de uma localidade, uma vila, não é muito grande, mas aquelas que têm assim um centro histórico, que tem a igreja toda de pedra e outros edifícios de pedra à volta, e depois tem uma grande praça, sem uma única árvore. E eu estava no meio dessa praça, no meio da vila, rodeado por edifícios, e começo a ouvir ao pé de mim uma codorniz, aquele som que vocês ouviram no início, aquela nota, quack, quack, quack. E eu fiquei assim um bocadinho confuso, porque pensei, não é possível, eu não estou num campo, como é que eu estou a ouvir aqui uma codorniz tão bem, tão perto? Fiquei a pensar o que é que estava ali a escapar-me. Depois olhei para cima e numa antena de um dos prédios ao pé de mim estava um estorninho a cantar codorniz, mas tipo imitação perfeita. E eu fiquei assim a olhar para aquilo assim de boca aberta, e estava a tentar refazer-me enfim, do choque de estar ali a ver um estorninho, a ver, não era só ouvir, eu estava a ver o estorninho a cantar codorniz. E depois de repente começo a ouvir uma fuinha dos juncos, aquele, quem conhece o som é tic, 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 e eu outra vez ali no meio da praça, onde não havia uma única erva, de repente olho para a antena e estava o estorninho assim na antena aos saltinhos, tic, 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 mas a imitar na perfeição o canto da fuinha do junco. E é neste sentido que eu digo que já fui enganado mais do que uma vez, porque há espécies que conseguem ter uma capacidade de imitar os sons com tal perfeição que conseguem enganar até pessoas que, e já era o meu caso na altura, que já andava nisto há bastante tempo, já tinha bastante experiência, consigo ainda ser surpreendido por causa dessas brincadeiras. Eu vou passar aqui, e é a última gravação que passo hoje, vou passar aqui uma gravação do estorninho. Este não canta codorniz, não canta fuinha, mas faz uma série de assobios e outras variações, e eu às vezes ouço os estorninhos e fico mesmo com a sensação que eles não estão ali a defender território, não estão a fazer nada, estão apenas a cantar para se divertir. Gostam de cantar e gostam de imitar e gostam de introduzir outras variações e tem uma certa piada. Vamos ouvir um bocadinho. Este som que se ouviu agora parece a imitação do chamamento do búzio. Não sei se eu agora estava a falar enquanto o pássaro estava a cantar. Este chamamento que ele faz, faz lembrar o chamamento que os búzios emitem em voo. E outra coisa, o estorninho também é conhecido por imitar o Papa Figos na perfeição. E é frequente ver pessoas que os Papa Figos normalmente só chegam em meados de abril. E quase todos os anos, em fevereiro ou no início de março, há pessoas que dizem que já ouviram os Papa Figos, mas não viram.
e muitas vezes são estorninhos a imitar, eles imitam muitíssimo bem. E, portanto, fica também aqui esta nota de alerta. Aliás, há mais espécies que fazem imitações, para além dessas que eu pus aqui. Agora, por causa dos bútios, estava-me a lembrar dos gaios. Os gaios também imitam muito bem o chamamento dos bútios. Portanto, isto é uma coisa que nós vamos aprendendo à medida que vamos conhecendo os sons, é também aprendendo a distinguir os genuínos, digamos, daquilo que são imitadores, porque com prática também se aprende, mas os estorninhos realmente têm uma capacidade de imitar que é absolutamente notável. E pronto, com isto chegamos ao final da apresentação. Espero que tenham gostado desta primeira introdução a este fantástico mundo das vocalizações. Como eu disse no início, se houver interesse, poderemos pensar em fazer um módulo para detalhar mais alguns destes sons, porque isto realmente é um tema muito vasto. Poderemos fazer um ou mais módulos no futuro, mas para já, à laia de introdução, eu penso que tentei dar aqui uma amostra do tipo de sons que existem, de alguns conceitos básicos e com alguns exemplos também para ilustrar. Obrigado a todos pela atenção e, como habitualmente, fico à disposição para quaisquer questões que queiram colocar.